por inversão. Com a palavra, o nobre deputado Paulo Duarte. Vossa Excelência dispõe de 26 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a todos os presentes a esta sessão. Senhor presidente, nós tivemos há pouco uma reunião com o governador Eduardo Riedel, falando sobre as perspectivas do Mato Grosso do Sul, o chamado resultado do MS Day, que aconteceu em Nova York, com a presença de secretários, representando a casa do deputado Paulo Correia, e mostrando os números absolutamente favoráveis do Mato Grosso do Sul, com o crescimento da sua economia acima da média nacional, e trazendo investimentos importantes para o Estado, né, que estão aí gerando emprego e renda, mas, e nós discutimos também sobre isso, tudo isso está acontecendo positivamente no Mato Grosso do Sul, deverá, se aprovada da forma que está, se for a regulamentação da reforma tributária, terá aí uma interrupção de um ciclo de crescimento do Mato Grosso do Sul nos últimos anos, deputado Zeca do PT. A reforma tributária, eu afirmo para o senhor que foi governador do Estado e fez um belíssimo governo, a reforma tributária, se ela for regulamentada do jeito que está, ela é uma tragédia para o Mato Grosso do Sul. Ela foi feita, e eu estou dizendo algo, além de ter estudado muito sobre o tema de semi-origem, eu estive, no final do ano passado, numa palestra do Bernardo Api. Bernardo Api é o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, e vendo ele falar, o Bernardo Api, que é, como eu disse, o pai desta proposta de reforma tributária, ele falava claramente que se inspirou em modelos europeus. Falou da Alemanha, falou da Finlândia. Bom, esses países da Europa, as dimensões desses países, elas chegam a ser menores que alguns municípios de Mato Grosso do Sul. Por exemplo, a Holanda, o território de todo o país, de toda a Holanda, é menor que a nossa vetusca Corumbá. Portugal é um pouco maior que o próprio município de Corumbá. Então, assim, é um modelo que não estou dizendo que não tenha que simplificar, agora, é um modelo que ele vai privilegiar aqueles estados ricos ou muito populosos. Por quê? A concepção básica, o imposto deixa de ser cobrado na origem, aonde o produto foi fabricado, aonde o produto foi produzido, e passa a ser a tributação no destino. Ou seja, estados como Mato Grosso do Sul, que tem uma população pequena, portanto, tem um consumo também pequeno, terão muitas dificuldades a partir do momento da implantação dessa reforma. Para ter uma ideia, aqui tem o ex-prefeito Roberto Achioc, o ex-prefeito Caravina, eu fui prefeito. O Brasil tem 5.568 municípios, se não me engano. O tal do comitê gestor que vai ser criado pela reforma, o que é isso? O governador não vai apitar mais nada em termos de política tributária. Nada, nada. Esse comitê gestor é que vai definir essa política, vai ter um representante de cada estado. Agora, os 5.568 municípios terão 27 representantes, ou seja, de uma quantidade enorme de municípios, 5.568 é o número que me parece o número exato, nós teremos 27 representantes
nesse comitê gestor. Qual o critério? Como é que você vai? O que pode acontecer é que Mato Grosso do Sul fique sem nenhum representante. Porque como é que você vai escolher 27 representantes de 5.568 municípios? Portanto, e o que mais me estranha é que está se vendendo algo no país, e infelizmente, por ser um tema técnico, as pessoas dizem, não tem nada a ver com isso. Eu estou tentando ser o menos técnico e mais didático possível para explicar, e isso é uma coisa importante, eu acho que a Assembleia tem já uma comissão criada aqui para tratar desse tema, embora vá ser votada a regulamentação no Congresso Nacional, mas nós temos que nos movimentar. O Mato Grosso do Sul, volto a dizer, pode ver interrompido um ciclo de crescimento por conta desta reforma. A perspectiva daquilo que está sendo colocado, primeiro, não há garantia de redução da carga tributária. Não tem nenhuma garantia nessa proposta de que a carga tributária hoje será reduzida. Não há nenhuma garantia sobre isso. Algumas coisas que estão sendo colocadas, o tal do, com as palavras americanas, o tal do cashback. O cashback nada mais é do que parte da população ter o dinheiro do imposto sendo devolvido. Ocorre que esse cashback, a previsão é de que seja para quem tem uma renda mensal de até meio salário, ou seja, quem ganha cerca de R$800 por mês, tudo aquilo que ele comprar e pagar de imposto será devolvido. Ou seja, e para isso tem que comprovar. Essas pessoas às vezes compram sem ter nem nota fiscal. O Mato Grosso do Sul perderá, inclusive, coisas importantes que existem de benefício para a população, como, por exemplo, o programa social da energia social, em que hoje o governo banca a conta de energia daqueles que consomem até cerca de 200 quilowatts. Então, o que nós estamos aqui e vamos trabalhar muito para esclarecer, principalmente os parlamentares do Mato Grosso do Sul, como também os parlamentares de estados como Mato Grosso do Sul, que perderão receita, né? Essa mania que o Brasil tem de copiar modelos sem olhar a nossa realidade. O Brasil é um país de dimensões absolutamente continentais. Então não tem como tratar um país de dimensões continentais, como é o Brasil, como se fosse a Alemanha, como se fosse a Holanda. Os Estados Unidos não têm um sistema tributário semelhante ao que está na proposta da reforma tributária. O sistema tributário dos Estados Unidos, norte-americano, é parecido com o do Brasil, onde os estados têm autonomia. Mas são várias legislações. Como é que, porque o país, o Brasil, os Estados Unidos, são países de dimensões continentais gigantescas. O que vai acontecer? Agora, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite adotou algumas medidas de caráter tributário emergenciais. Isso vai acabar. O governador dos estados não vão ter nenhuma ingerência na política tributária do país. Quem vai mandar no país, na política tributária, na grana que vai ser arrecadada, é esse tal desse comitê gestor, que terão um representante de cada estado e, o mais absurdo, 27 representantes que vão lá falar em nome de 5.568 municípios. Então, assim, nós estamos diante, já concedo a palavra ao nobre deputado Júnior Mock, nós estamos diante de algo sendo feito pelo governo federal, em que ele não mexe em absolutamente ou quase nada dos seus impostos. Por que na reforma não está mexendo com imposto de renda, deputado Júnior Mock? Quem ganha acima de R$ 4.800 paga 27,5% de imposto de renda. O que está na reforma? Nada.
fica do jeito que está. Ou seja, é o governo federal ingerindo diretamente nos estados, praticamente acabando com o pacto federativo em nome de algo que não é verdadeiro. Não tem a tão chamada, a tão propalada simplificação e muito menos redução de carga tributária. Ora, nós teremos aí, durante 5 anos, convivendo duas legislações, o ICMS com o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria o imposto estadual, que vai unificar o ICMS com o ISS. Não se fala, deputado Júnior Mock, em, deputado Zeca do PT, tributar lucros e dividendos. O Brasil e a Estônia são os 2 únicos países do mundo que não tributam lucros e dividendos. Não está mexendo com isso. Ou seja, é uma reforma que não reduz carga, que não simplifica e que vai prejudicar, inclusive, a população que mais precisa. Diante disso, a minha proposta, dentro dessa comissão que tem aqui, é apresentar um documento que seja validado por esta casa para subsidiar, principalmente, claro, os deputados federais, mas eu digo principalmente os senadores, deputado Júnior Mock, porque lá são 3 por estado. Lá, cada um tem condições de defender aquilo que vai ser, como no nosso caso, eu cito de novo essa palavra, deputado Júnior Mock, talvez na contramão de tudo está sendo dito aí, né? Todo mundo falando bem da reforma. Mas para o Mato Grosso do Sul, a reforma tributária é uma tragédia. Deputado Júnior Mock. Deputado Paulo Duarte. Importante o senhor trazer essa reflexão. Entretanto, antes da sua aprovação, quando ainda o projeto estava em tramitação na Câmara Federal, essa casa fez uma audiência pública tratando especificamente desse assunto, que trazia toda essa preocupação caso fosse aprovado da maneira como foi. É importante ressaltar que, constitucionalmente, nós temos aquilo que é cláusula pétrea da Constituição Federal, do chamado Pacto Federativo. Na verdade, a reforma, do jeito que ela foi proposta, ela fere frontalmente esse Pacto Federativo quando ela tira do Estado e do município a competência tributária. O Estado não terá mais a competência tributária sobre o tributo que lhe é atribuído, que é justamente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Assim como os municípios não o terão sob o ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Todos nós que conhecemos um pouco da questão tributária, sabemos que os tributos, eles têm basicamente em todo o mundo 3 grandes fatos geradores: a renda, a propriedade e o consumo. Então, na verdade, não houve uma reforma tributária, apenas emendaram os impostos sobre o consumo. A única área onde se atuou nessa reforma é só sobre o consumo, que diretamente os recursos estão ligados ao Estado e aos municípios. E eu alertava que lá atrás, pode até ser propaladamente que a reforma seja boa, né, seja boa para o país como um todo, porque ela simplifica, legal. É importante simplificar a questão tributária nesse país, mas nós somos um país de dimensões continentais, não dá para você não entender as diferenças, principalmente em relação à economia do país. Nós somos aqui, os estados com menos população, são estados basicamente produtores. Nós não somos estados consumidores. Na hora que você faz com que o pagamento do ICMS vá para o destino, você afetou drasticamente um estado como o nosso. Ex-governador Zeca, que ouvindo atentamente, no período em que ele foi governador, é que começou a recolher o ICMS, só para nós termos uma ideia, a recolher o ICMS sobre o gás boliviano, que hoje representa 11, 12, em determinados momentos, 14% da arrecadação de ICMS do Estado. Onde ele será recolhido a partir da reforma? Lá no destino, nós não consumimos, ele passa por aqui. Só para se ter um exemplo. Aí nós vamos estar submetidos a um conselho
às decisões do Conselho e ao chamado cashback e também à média. Por isso que todos os estados da federação estão aí aumentando as alíquotas de ICMS para que tenha uma média boa para participar desse fundo melhor. Ora, se nós estamos propondo e discutindo uma reforma tributária para simplificar, para diminuir a carga, porque não tem mais ambiente nesse país para aumentar tributo, é um dos países que mais tributam no mundo, né? Nós temos uma tributação de primeiríssimo mundo e uma qualidade de serviço de terceira. Essa é a verdade. Então, eu acho que, novamente, trazer esse tema é importante. O projeto de lei da reforma está agora em tramitação no Senado. Eu acho muito válida a colocação de nós estarmos acompanhando e colocar. Nós temos que, nessa segunda fase, quem sabe lá, porque na Câmara Federal patrola, nós não temos bancada suficiente para mudar e alterar nada. Agora, no Senado, que são 3 representantes por Estado e é a Casa Legislativa que, de fato, representa os Estados da Federação, nós possamos ter alguma condição de melhorar um pouco o texto dessa reforma. Parabéns a Vossa Excelência, foi só para contribuir com o seu pronunciamento. Deputado Júnior Mock, até passei no zap do presidente Gerson Claro, publicou uma comissão na Câmara Federal para acompanhamento da regulamentação do IBS, que seria o imposto estadual, e do CBS, o federal. E no IBS está o deputado Luiz Carlos Raul, que é do Paraná, que tem um interesse absoluto na reforma, porque para o Paraná é importante. Então, assim, isso que o deputado Júnior Mock acabou de falar, e o deputado Zeca lembra bem, porque é outro legado que ele deixou. Quando começou essa história do gás natural, o gás iria ficar todo ele, 95%, para os estados consumidores, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. E nós fizemos um trabalho liderado pelo governador Zeca e conseguimos, de forma técnica, comprovar que o imposto deveria ficar aonde ocorre o desembaraço. E é justo, deputado Pedro Cianeto, porque o gás natural corta todo o Mato Grosso do Sul, teve impactos ambientais para a colocação do gasoduto, e hoje essa arrecadação varia, mas na média 200 milhões de reais, 150, que vai acabar. Quer dizer, eu dou um exemplo claro, esse recurso e a compensação, ela acontecerá por um período, depois não tem mais compensação. A arrecadação é aquela que acontecer no Estado com população pequena, portanto, com um consumo pequeno. Ou seja, o Brasil copiando, não tem inovação nenhuma, copiando o modelo europeu, dá certo na Alemanha, dá certo na Finlândia, dá certo na Holanda, agora no Brasil não vai dar certo. Tem que respeitar as diferenças. Mato Grosso do Sul é diferente de São Paulo, que é diferente de Rondônia, que é diferente de Roraima. Ora, a gente sai daqui, deputado Pedro Cianeto, Vossa Excelência que anda pelo interior, daqui lá para Paranaíba, se vier na Europa, passou por uns 6, 7 países. Então, não tem como tratar coisas desiguais de forma igual. Conselho à parte, deputado Pedro Cianeto. Quero parabenizar Vossa Excelência por trazer novamente essa discussão sobre a reforma tributária para essa casa, uma vez que esse é um assunto vital para o Mato Grosso do Sul. Eu partilho das interpretações que Vossa Excelência traz com relação à reforma, que, de um lado, ela promove uma simplificação em nível nacional, que eu acho salutar, uma vez que você pega, hoje nós temos 5.570 municípios no Brasil, cada qual cobrando o seu ISS-QN, cada qual com as suas secretarias municipais de receita, editando normas, uma profusão de normativas complicando a vida do contribuinte, e hoje nós temos 27 estados da federação inventando regras do ICMS, e de longe o ICMS se tornou o principal problema que hoje o Brasil tem em termos de competitividade. Não há dúvida que promover uma simplificação
nos moldes do IBS, nos moldes da CBS, configura um avanço em termos de política que vai trazer um ambiente de negócios mais favorável em nível nacional. Mas eu tenho dito que a reforma tem que ser boa para o Brasil, mas também tem que ser boa para o Mato Grosso do Sul. E aí é nesse ponto que me chama muito a atenção, e o aspecto central dessa reforma, estabelecer a competência tributária no destino, impõe um problema muito significativo para o nosso Estado, uma vez que nosso Estado é produtor. E vejam que coisa, hoje nós vivemos essa bonança econômica com um crescimento de 5%, de 6%, 7% de crescimento real ao ano, com mais de 100 bilhões de investimentos industriais anunciados na industrialização do nosso Estado. Mas veja, com a reforma, tudo isso vai ficar no destino. Quando nós estamos olhando o investimento de Ribas do Rio Pardo, com 20 bilhões, quando nós estamos falando de Arauco, quando nós estamos falando do aumento da produção da soja, do milho, da integração lavoura-pecuária, com todo esse boom de produção, tudo isso vai ficar no destino. Então, esse crescimento que fez com que o orçamento do Estado de Mato Grosso do Sul, e até quero pontuar aqui para Vossa Excelência, em 2020, a lei orçamentária anual que foi votada por essa casa era da ordem de 15 bilhões de reais. Nós votamos a lei orçamentária anual para vigência em 2024, no valor de 25 bilhões 488 milhões de reais. Ou seja, nós acrescentamos em 4 anos 10 bilhões de reais no orçamento do Mato Grosso do Sul, fruto desse crescimento econômico. Agora, com essa reforma, esse ritmo de crescimento que permitiu a gente acrescentar 10 bilhões no nosso orçamento, não vai estar colocada mais. Então, a valorização do salário do professor, que nós temos hoje o melhor salário de professor do Brasil, nós não poderemos mais fazer esse tipo de compromisso em investimentos sociais. E tão importante quanto a discussão sobre arrecadação, é uma discussão sobre liberdade para a condução de uma política de desenvolvimento e uma política industrial. Isso me deixa muito preocupado, porque quando você cria um conselho federativo, que ele vai editar todas as normas, preponderando o interesse de estados maiores, como o estado de São Paulo, nós não teremos instrumentos de desenvolvimento regionais que sejam suficientes para abarcar a nossa realidade. Hoje nós temos na renúncia fiscal algo da ordem de 5 a 6 bilhões de reais, que é com isso que nós trouxemos os investimentos. Se nós não temos mais o incentivo fiscal, o que nós iremos colocar no lugar? Então, aí nós colocamos a discussão para dentro dessa casa. Com o fim do incentivo fiscal, o que nós iremos colocar no lugar? Não pode dar mais crédito na origem. Então, aí coloca-se um fundo de desenvolvimento, salvo engano com o Mato Grosso do Sul aí na penúltima posição, com recursos que poderiam ser na forma de subsídios diretos para as empresas. Ninguém sabe como vai funcionar isso, né? Porque nós não estamos falando de crédito tributário, nós estamos falando de uma injeção financeira na empresa. É um PIX que sai do Tesouro do Estado do Mato Grosso do Sul direto para uma empresa. Como é que se regulamenta isso? Quem vai ter direito a isso? Né? Então, toda essa discussão, acho que a gente tem que trazer para essa casa a reforma é uma realidade? É. Qual é a liberdade, qual vai ser o espaço de política de nós, como o policy maker do Mato Grosso do Sul, vai ter para trazer novos industriais? Temo que essa nossa industrialização, essa nossa pujança, esse modelo de sucesso que nós conseguimos no Mato Grosso do Sul, pode estar maculado com essa reforma. Parabéns pela discussão que o senhor traz para essa casa. Obrigado, deputado Luciano. Concedo a palavra ao governador Zeca do PT. Deputado Paulo Duarte, primeiro cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhantismo do pronunciamento, pela qualidade do pronunciamento, mas também pela oportunidade que dá a esta casa de um debate tão importante, salutar, importante como esse. Não é? Segundo, acho que é fundamental esse debate, quem ganha e quem perde com a tal da reforma tributária. Evidentemente que a força dos estados mais poderosos, com maior bancada no Congresso, tem um peso inversamente proporcional aos nossos estados periféricos, que, aliás, é um debate que nós fazíamos lá na época do nosso governo, quando corria
pelo interior e pelos estados, pelas províncias, departamentos, discutindo a saída para o Pacífico, dizendo: nós vivemos iludidos. Durante 500 anos, nós acreditamos no discurso oficial de que o desenvolvimento e a riqueza tinha que crescer lá no litoral para chegar aqui. Nunca chegou. Não é diferente do interior da Argentina, do Chile, da Bolívia, do Paraguai, enfim. É preciso, de fato, fazer esse debate, e uma das vertentes para isso é a reforma tributária. Ponto. Nós podemos fazer essa discussão toda, e é importante, mas nós temos que partir de duas premissas. Quem paga imposto no Brasil? Quem paga imposto no Brasil não é o sistema financeiro, não é a grande fortuna, não é a grande herança, não é o setor industrial, que se beneficia de inúmeras artimanhas para diminuir sua carga tributária. Paga imposto no Brasil os assalariados de carteira assinada, a chamada classe média profissional liberal, os pequenos e médios empresários. Essa é uma realidade. Segundo lugar, nós temos que debater numa reforma tributária justa, que seja capaz de aprofundar no sentido que Vossa Excelência propõe. O Congresso deixa passar? Esse é um debate de princípio. A grande maioria do Congresso está a serviço do sistema financeiro, dos poderosos, que não permitem, por exemplo, tributar aquilo que Vossa Excelência falou, lucro e dividendo, que não permite tributar a grande fortuna, que não permite tributar a grande herança. Temos que insistir. Tem uma lógica que diz: água mole em pedra dura, bata até que fura. Talvez um dia a gente consiga fazer justiça e tributar a grande riqueza e a grande fortuna nesse país. Obrigado, senhor. Obrigado, deputado Zeca. E esta é a realidade que está colocada hoje para o Mato Grosso do Sul. Nós sofremos aí o risco iminente de voltar a ser um mero exportador de matéria-prima. Aquilo que Vossa Excelência dizia lá no seu governo, do exportador do binômio boi e soja. Nós vamos deixar de ser um Estado em um processo de industrialização, como aconteceu nos últimos anos, e para voltar a ser um Estado meramente exportador de matéria-prima. A reforma tributária, ela privilegia os grandes centros e os estados populosos. Ela coloca à margem do desenvolvimento econômico o Mato Grosso do Sul. Quer submeter estados como o Mato Grosso do Sul a ficarem à mercê da própria sorte, com o pires na mão, dependendo do governo federal que estiver de plantão. Até porque a distribuição de toda a receita, de todos os recursos, será feita por esse comitê centralizado em Brasília, acabando com o pacto federativo. O governador do estado perde um instrumento importante de gerir a política tributária. Estados como o nosso ficarão dependendo de recursos que vão ser mandados de Brasília. Até porque, quando entrar em vigor plenamente todo o processo da reforma tributária, o Mato Grosso do Sul perderá, no mínimo, 20% daquilo que arrecada hoje. Nós estamos falando hoje, em termos de CMS, seria algo em torno de 300 milhões de reais por ano, perto de 300 milhões de reais por mês, perto de 4 milhões por ano. Portanto, esse debate aconteceu aqui no ano passado, quando a votação do escopo da reforma. Aprovaram do jeito que queriam. A última chance de diminuir a tragédia para o Estado é esse processo que começou já, do processo de regulamentação. O projeto de lei complementar que está no Congresso Nacional e que vai regulamentar a reforma. Quero agradecer aos deputados que fizeram a parte, agradecer ao presidente Gerson e brevemente vamos tentar construir juntos aqui um documento desta casa. Obrigado. Registrar também, na fala de Vossa Excelência, os ex-prefeitos, deputada Mara Caseiro, deputado Júnior Mock e deputado Renato Câmara. Perdão, vou repetir agora, porque essa foi foda, hein? Deputado Júnior Mock,
Deputada Mara Caseiro, brilhantíssima deputada. Quem que é outro que eu esqueci? Do Urso, Renato Câmara. Perdão.